Olá, companheiros e companheiras de caminhada, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. No final de semana, a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna semanal, ela escreveu que Bolsonaro e Lula não representam dois extremos. O que ela faz é apenas constatar um fato da realidade. Efetivamente, Bolsonaro representa o extremo, a extrema-direita brasileira. Mas o Lula não. O Lula não está na extrema esquerda. O Lula, no máximo, é um social-democrata no melhor sentido da palavra. Ele está muito bem fincado ali dentro do campo progressista. Quando nós olhamos para a realidade, um deles atenta contra a democracia. Tentou um golpe de Estado no último 7 de setembro. O outro não. Ele procura fortalecer a democracia. Um deles atenta contra as instituições democráticas. Tem sido assim contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Tribunal Superior Eleitoral e contra qualquer outra instituição que ponha freios nos seus arroubos golpistas. De outro lado, nós temos um presidente que fortaleceu todas as instituições democráticas, estando por 2 vezes no governo federal, como presidente da República. É o caso, portanto, do Lula. Então, eles não representam dois extremos. Isso é um discurso que tentou se vender a fim de emplacar aquela ideia que nós já falamos aqui da terceira via, coisa que não existe. Existe uma única via, que é a superação dessa política econômica neoliberal. Pois bem, essa história de nem a extrema esquerda, que seria o Lula, nem a extrema-direita, que é efetivamente o Bolsonaro, isso não cola porque isso não condiz com a realidade. E várias pessoas muito sérias que analisam, seja estando elas mesmas no espectro da direita, da centro-direita, do centro, têm dito claramente que nós estamos em vias de uma eleição, mas não entre dois extremos. Nós temos sim um extremo, a extrema-direita, o atual presidente, e temos um democrata, a democracia, um outro espectro, um outro pensamento político, que é o do presidente Lula. Tanto é que, até o momento, o presidente Lula tem falado claramente em reconstruir o Brasil, tendo a pauta econômica como prioridade. Pois bem, essa fala da Miriam Leitão gerou alguma reação, e uma delas eu quero destacar, que foi a do deputado federal por São Paulo, filho do presidente. Ele disse o seguinte, abre aspas, ainda com pena da cobra, fecha aspas. É uma referência sórdida, baixa, desumana, incompatível com a personalidade pública, que faz referência a um episódio em que a Miriam Leitão viveu durante a ditadura militar. Ela foi presa, foi torturada, estando grávida, e entre os meios de tortura, ela foi presa, trancada em uma sala escura durante a noite em que havia uma cascavel também. Então, observe isso. Isso é uma forma de fazer política que agride o outro, que fere a dignidade da outra pessoa, a humanidade da outra pessoa. Isso deve imediatamente gerar a nossa indignação. Nós precisamos ter os limites claros dentro da democracia, para que coisas assim não voltem a acontecer. Eu me refiro à ditadura, claro, e também à apologia à tortura e à ditadura. Pois bem, essa fala deste deputado trouxe à cena pública do debate, ele já estava presente no artigo, mas ele veio a público, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em defesa da jornalista Miriam Leitão. Novamente, o presidente Lula age com muita sabedoria e age da forma correta, se solidarizando, a Miriam Leitão. É que a indignação vai longe. E ele foi solidário a ela, e ele está certo, porque nós precisamos pensar um novo jeito de convivermos enquanto sociedade brasileira. Mas e essa solidariedade do Lula, ela é importante também por um outro aspecto. É que a Miriam Leitão, ela foi uma defensora fervorosa
do livre mercado, ela foi uma voz deste mercado, defensora das políticas neoliberais. Por exemplo, agora mesmo ela fala que, mesmo com a vitória do presidente Lula, deve ser mantido os preços da Petrobras. Ora, a essa altura do campeonato, não dá para defender esse tipo de política econômica. Mas o que está em questão, na solidariedade do Lula, não é a posição político-econômica da Miriam Leitão, mas é ela enquanto pessoa, enquanto ser humano. E nesse sentido, nós podemos divergir das ideias, debater as ideias, mas nós precisamos respeitar o outro enquanto ser humano. Não perder, por conta disso, a nossa humanidade. Então, esses tipos de ataques baixos, sórdidos, imorais, desumanos, não podemos admitir e nem podemos tolerar. Faz bem à democracia o debate de ideias. Nós concordamos com as políticas neoliberais defendidas pela Miriam, as políticas de mercado, mas nós somos solidárias a todos aqueles e aquelas que defendem a democracia e que sofreram e sofrem pela defesa justa da democracia. Inscreva-se no nosso canal, participe das nossas lives, você está no Xadrez Político. Aqui a gente procura refletir sobre política à luz da realidade. Até a próxima!